Muito bem, pessoal. Estamos no ponto máximo das eleições. Em nosso 24º vídeo, nós havíamos prometido se envolver nas eleições somente se houvesse candidatos de dentro do Consup, em função de compatibilidade, etc. De fato, aconteceu o lançamento dessa candidatura. Como vocês estão vendo na tela, o conselheiro Jaime, afastado, pediu um afastamento por tempo indeterminado da presidente do Consup. Você já observa que esse afastamento já foi, inclusive, concedido. E aí, do nosso ponto de vista, é um afastamento que não possui amparo legal, uma vez que não existe qualquer direito no sentido de afastar qualquer conselheiro por tempo indeterminado dentro da resolução do Consup. Isso só revela, senhores, o alinhamento que existe entre a candidatura do professor Jaime e a atual gestão pro tempore do IPHAM. Nós tivemos 4 candidatos inscritos. É claro que dos 4 chama a atenção aquele que vem mais forte, que vem com maior apoio da gestão, seja na pessoa dos pró-reitores, seja na pessoa dos diretores, enfim, nas pessoas do sistema de um modo geral, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Várias pessoas já estavam falando, Adonias, cadê a candidatura dos demais? Porque eu só estou recebendo no meu WhatsApp a candidatura do professor Jaime. Senhores, era já algo já altamente previsível isso que está acontecendo, tá? Era justamente por isso que nós trabalhamos em função do direito dos demais candidatos fazerem uso do e-mail institucional, porque eles terão dificuldade de chegar aos teus senhores por uma questão natural. Eles estão longe dos senhores, mas eu penso que, em função do direito à isonomia que cada candidato tem, eles tenham essa facilidade de chegar aos teus senhores, e não como era até então, porque essa é a primeira vez que está sendo implementado, viu? Do ponto de vista, até histórico isso que está acontecendo. No momento em que eu gravo esse vídeo, inclusive eu já recebi a proposta do professor Guilherme, tá? E assim, dessa forma, os candidatos poderão se comunicar com os senhores, independentemente da afinidade que ele tem com a gestão ou não. Porque até então, a gente só conhecia um candidato e os demais candidatos ficavam no anonimato. Daí a importância. Agora vocês entendem por que muitos dos conselheiros dentro do Consup defendiam o direito de vedar o uso do e-mail institucional. Como a gente viu a presidente do Consup falando isso, como a gente viu o conselheiro Uberlando falando isso, municiando o direito de fazer uso do e-mail institucional. Porque tem que pegar a autorização dos pais dos alunos. Imagina só, ter que pegar a autorização dos pais dos alunos para mostrar um direito enquanto cidadão do aluno. Veja os argumentos mais pífios para dificultar o uso do e-mail institucional e assim os senhores não conhecerem os demais candidatos. Senhores, trabalhar contra o sistema não é fácil. Não é fácil estar aqui na frente, dando cara a tapa e criticando o atual sistema. Porque, infelizmente, a candidatura do professor Jaime, ele representa a continuidade dessa falta de isonomia e todas as irregularidades que a gente vem apresentando até aqui e que nós vamos ainda apresentar até o final desse vídeo. Então nós vamos dividir essa reunião que a gente vai fazer aqui em 3 principais pontos, onde a gente vai estudar principalmente o histórico do candidato Jaime enquanto diretor do campus Manaus Zona Leste. Depois nós vamos estudar as propostas do professor Jaime, apenas algumas, na verdade. E, por fim, a gente vai estudar esse apoio massivo que ele tem do sistema e o porquê que nós não vamos defender a manutenção e a permanência desse sistema. Então, pessoal, quanto ao histórico do professor Jaime enquanto candidato a diretor do campus Manaus Zona Leste, eu vou destacar 3 principais propostas não cumpridas e comentar rapidamente em cada uma delas. O primeiro diz respeito ao boletim de serviço. Senhores, eu confesso a vocês que implementar o boletim de serviço
tem um nível de complexidade bastante baixa, porém, um resultado bastante alto. De fato, senhores, para implementar um boletim de serviço, basta uma decisão simples de que todos os atos administrativos passe de forma centralizada para que um único servidor ele possa ir consolidando em um único documento e ao final do mês consolide, transforme em PDF e publique isso no site. Agora, uma vez que isso é implementado, isso traz mais transparência, mais participação e mais fiscalização. E aí eu fico me perguntando, como que uma ação tão simples como essa deixou de ser implementada não somente no campus de Manaus Zona Leste, mas também em todas as unidades administrativas do IPHAN. De fato, hoje, apenas a reitoria possui boletim de serviço e ainda assim está com seu prazo totalmente atrasada, uma vez que hoje você consulta o último boletim de serviço como o mês de novembro de 2020. Realmente, senhores, estamos vivendo um verdadeiro apagão da informação. Quando eu estive no campus de Manaus Zona Leste fazendo campanha para o nosso mandato enquanto conselheiro, eu confesso que recebi muitos servidores entusiastas dessa proposta, perguntando se eu ia estar defendendo, etc, etc. Eu sempre tive um posicionamento muito sincero com relação às 6 horas. Inclusive aqui no nosso canal, na descrição do vídeo, vocês vão poder estar relembrando o nosso posicionamento. A gente sabe, senhores, que para você mudar, dar umas 6 horas de forma geral, somente legislação específica poderia estar fazendo isso. No entanto, implantou-se no imaginário coletivo do campus de Manaus Zona Leste essa tendência e, infelizmente, do meu ponto de vista, eu acho que ela foi até determinante para o êxito da candidatura do professor Jaime enquanto diretor, uma vez que a disputa foi bastante acirrada e talvez a ausência dessa promessa pudesse ter trazido um resultado diferente. Eu destaco isso, senhores, porque de fato a promessa de campanha, a proposta de campanha, do meu ponto de vista, eu vejo como uma carta de intenção. Não significa que ele vá implementar aquilo, significa que ele vai se dirigir, ele vai se posicionar naquela direção daquela proposta. No entanto, é evidente que existia uma ênfase muito grande em determinada promessa e foi criando expectativa, e aí, do meu ponto de vista, deixa de ser uma carta uma carta de intenção e passa a ter uma maior responsabilidade. No entanto, durante o seu mandato, não houve mais qualquer preocupação com essa promessa, de modo que deixou todos os técnicos administrativos, de certo modo, frustrados. Depois, tem que ver com a participação da comunidade no organograma. Senhores, nós nunca, enquanto Consup, aprovamos qualquer organograma dentro da nossa instituição. Seria até histórico se o professor Jaime conseguisse fazer essa participação na construção do organograma. No entanto, senhores, a gente jamais viu qualquer posicionamento do professor Jaime no sentido de criticar essas irregularidades que nós temos dentro do sistema. Isso porque, do meu ponto de vista, ele é, no mínimo, conivente com esses erros. Porque até mesmo enquanto conselheiro, jamais houve qualquer crítica com relação a essas irregularidades, uma vez que é por dever do Instituto Federal levar a aprovação do organograma para dentro do conselho e assim, antecipadamente, levar para a própria comunidade. E assim, senhores, nenhuma dessas promessas elas são cumpridas e, do meu ponto de vista, eu considero até mesmo que os senhores avaliem essas informações antes de colocar o seu voto nas urnas. Como eu já expliquei para vocês,
Do meu ponto de vista, a proposta de campanha é uma mera carta de intenção para a comunidade. Vamos destacar aqui 3 principais erros de conceito com relação às promessas do professor Jaime. Primeiro, diz respeito à possibilidade de haver voto dentro de um conselho que não tem natureza deliberativa, que no caso é o FORDI. É uma falha, um erro conceitual acreditar e defender o direito de voto dentro de um conselho que não delibera. De fato, apenas o Conselho Superior é legalmente amparado pelo direito de deliberar dentro do nosso instituto. Portanto, tem demonstrado o professor Jaime total desconhecimento com relação à legislação e fazendo promessas que não têm qualquer compatibilidade com o ordenamento jurídico. Depois, tem a ver com a regulamentação do auxílio localidade, que ele acaba confundindo o auxílio localidade com adicional de penosidade. Ora, não há na legislação qualquer direito com relação ao auxílio localidade, uma vez que, se ele quisesse efetivar, teria que percorrer todo o processo legislativo atual do sistema. Com relação a adicional de penosidade, isso, de fato, quem faz a regulamentação hoje é o presidente da República. E não há qualquer direcionamento desses 2 direitos com relação ao MEC, conforme consta em sua promessa de campanha. Por fim, eu gostaria de destacar o papel das políticas de incentivo com relação aos editais de remoção e redistribuição. Do meu ponto de vista, há aí outro erro crasso, uma vez que o edital de remoção tem o interesse do servidor e a redistribuição, o interesse é da administração. Portanto, não há que se falar em políticas isonômicas com relação ao edital, com relação à redistribuição, uma vez que isso apenas caracterizaria uma inversão de valores. Como eu havia dito anteriormente, a redistribuição é do interesse da administração, portanto, através da sua conveniência e oportunidade, deve ser concedido cada caso concreto, sendo impossível estabelecer regras impessoais com relação à sua liberação, diferentemente do edital de remoção. Senhores, todas as críticas até aqui então dirigidas, elas poderiam ser facilmente relevadas considerando o tamanho da nossa instituição e os problemas que são infinitamente superior a qualquer indivíduo. No entanto, o que de fato é determinante para o afastamento de nosso apoio à candidatura do professor Jaime são os seus apoiadores, o sistema o apoiando massivamente. Porque, senhores, durante esses 2 anos em que estivemos à frente do Consup, estivemos denunciando as artimanhas e os erros que eles fazem, às vezes, propositadamente. Não faria sentido hoje nós apoiarmos alguém que é apoiado pelo sistema e assim representar a continuação daquilo que há de mais detestável dentro da nossa instituição. Por exemplo, o que vocês estão vendo agora é uma declaração equivocada feita para um determinado candidato, para que esse candidato ele possa ficar prejudicado nas suas eleições. Senhores, se eles pudessem, eles candidatariam sozinhos. Isso tudo para manter a qualquer custo o peso e também a eleição e a perpetuação de um sistema não comprometido com o que é isonômico, com o que é correto e com o que é ético. Eu faço uma pergunta para vocês. No período de pandemia, quando sofríamos um ataque da gestão anterior, que fazia com que todos os servidores tivessem que voltar presencialmente, apesar dos riscos pandêmicos, eu te pergunto, aonde é que estavam as nossas lideranças democráticas? Hoje a gente vê um período de manifestação do direito de se expressar democraticamente nas redes sociais. Mas aonde é que estavam essas pessoas que hoje apoiam o professor Jaime e que naquela época nós sofríamos um ataque até mesmo ao direito à vida?
Eu tenho absoluta certeza de que se nós estivéssemos algum desses dois principais itens, se nós fôssemos ou uma sociedade organizada ou uma liderança democrática, senhores, vidas poderiam ter sido salvas. Porque naquele tempo, essa liderança democrática, na verdade, estavam com o WhatsApp fazendo chamamento para os senhores, para que muitos deles tivessem que voltar até mesmo antes que a portaria 830 determinava. O Conselho Superior passava por ataques de censura e essa liderança democrática que hoje apoia massivamente ao professor Jaime estavam todos calados. Inclusive, partia de mesmo um diretor-geral a necessidade de dar punição para determinado conselheiro, senhores. Eu gostaria de deixar bem claro que, do meu ponto de vista, quando nós votamos na atual gestão, em apoio à atual gestão, nós estamos sendo coniventes com todos os erros que ora nós aqui denunciamos. Deixa eu finalizar aqui para vocês falando dos 3 outros candidatos. E por que eu deixo aqui o meu voto de apoio ao professor Sérgio? Senhores, o professor Sérgio é o que já tem percorrido o maior tempo tentando fazer as eleições. E durante esse tempo, ele é o que tem se posicionado melhor para fazer frente ao primeiro colocado. De fato, os outros 2 candidatos, por exemplo, o professor João Guilherme, ele não estava presente em 2014 e em 2018 ele não teve assim uma representatividade muito grande. A professora Estela, por exemplo, sequer ganhou as eleições mesmo para diretor, mesmo estando com a própria estrutura administrativa à sua disposição. Eu achei uma pena que aparecesse 3 candidatos, mas aqui eu faço um apelo para que os senhores que não estão de acordo com o sistema atual vigente concentrem os seus esforços em um único candidato, e eu deixo aqui o meu apoio que esse candidato seja o professor Sérgio. Senhores, dentro de um sistema republicano há um princípio chamado alternância de poder. Dentro de nosso instituto, desde 94, o IFAM/Cefet jamais experimentou este princípio. Isso porque é alimentado na cabeça de algumas pessoas o medo de que o próximo gestor seja pior do que o atual. Senhores, se nós não nos arriscarmos, nós jamais perceberemos se isso de fato é verdade ou não. Além do mais, se há um momento, se há uma oportunidade melhor para experimentar isso, esse momento é agora. Isso porque a gestão que vai se concretizar futuramente é de apenas 2 anos. Logo, se errarmos, erraremos com relativo tempo, sendo que os prejuízos não serão tão grandes. Mas eu particularmente não alimento essa ideia, porque de fato, atualmente, o modelo de gestão implantado em nosso instituto antidemocrático, anti-isonômico, antitransparente, anticontrole da comunidade, de fato, é muito difícil vir alguém que venha com mais erros e características parecidas com a da atual gestão. Portanto, senhores, eu vou finalizando por aqui, esperando que tenha contribuído para o esclarecimento dos senhores e que no dia 15 de abril os senhores possam levar para dentro da urna todas as informações que aqui compartilhamos e pensar se de fato nós não podemos deixar aqui essa oportunidade de trazer algo novo. Meu muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Nos comentários você vai poder estar deixando o seu comentário sincero, a gente vai estar respondendo, a gente vai estar trazendo outras informações de todos os candidatos para que vocês possam entrar em contato com os candidatos, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês dos candidatos. 10 dias, senhores, eu defendi dentro do Consup que alargasse. Infelizmente, eles fizeram muitas fake news e entenderam que esse é o tempo razoável para que os senhores tomassem conhecimento de todos os candidatos e tomassem a decisão dos senhores. Meu muito obrigado. Valeu.